Marcos 5, a partir do versículo 25. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Aleluia, glória a Deus. Saraiva, está tudo bem aí, Saraiva? Aleluia. Diz assim o texto sagrado: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero falar nessa noite, amados, sobre algo. Antes de nós orarmos, eu quero só fazer uma breve introdução. Eu quero falar sobre algo que é fundamental para nós conquistarmos, alcançarmos aquilo que Deus já nos prometeu. Quem tem um sonho aqui? Faça um sinal aí. Aleluia, graças a Deus. Ainda bem que eu estou no meio de pessoas que têm sonhos, como nós aqui, todos têm sonho aqui, amém? Quem acha que tem assim: poxa, pastor, Deus me deu uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus. Quem se sente detentor aí de uma glória, de uma promessa? Glórias a Deus. Você tem algo? Tem algo aí? Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero falar nesta noite sobre foco. O que, pastor? F-O-C-O, foco. Por quê? Eu vou exemplificar. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero chamar aqui o Saraiva. Saraiva vai vir aqui rapidamente, mais conhecido como Bola de Fogo. E eu vou chamar o Zacarias, mais conhecido como Zequinha. Eu vou apenas ilustrar, porque quando eu estiver falando de foco, você vai entender muito bem do que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer para você. Então, o Zequinha pode ficar aí, o Saraiva vem aqui. Já que o Saraiva é bem mais novo que o Zequinha, quase 20 anos de diferença, então deixa eu usar como exemplo. Faz de conta, apenas faz de conta, que o Saraiva almeja ser o Zequinha. Então o Zequinha é um ministro bem sucedido, ele é alguém, uma referência, e ele está fazendo seminário. Ele deseja ser um ministro bem sucedido, deseja ser uma referência, deseja que Deus o use em dons, enfim. Então este é o sonho que ele tem. Ele já tem uma fotografia mais ou menos deste sonho, porque Deus já o revelou. Então ele tem uma ideia, uma noção do que ele quer. Porque o que é um sonho? Senão um retrato que Deus nos dá do nosso futuro. Então o Saraiva já tem um sonho. Quem deu esse sonho a ele? O próprio Deus. Então o alvo dele é chegar até aqui, a esse sonho. Há uma distância muito grande, é verdade, mas esse é o propósito dele, chegar até aqui. A boa notícia e poderosa notícia é que o diabo, todos os demônios, todas as hostes, principados e potestades do mal,
não tem como chegar até o sonho dele. Eles não podem tocar aqui. Por quê? Aqui é uma jurisdição celestial. Quem guarda? Deus. Quem está com a foto na mão? Deus. Então o diabo não pode chegar aqui e dizer: ó, vou arrancar esse sonho, vou destruir, vou desfazer, vou jogar uma bomba, vou matar. Ele não pode tocar, porque ele teria que passar por cima do próprio Deus. Quantos entenderam isso? Amém. Então repita assim comigo: o sonho que Deus me dá, é intocável, pelo inimigo. Só quem pode tocar é você, amém? Então o inimigo não tem acesso, ele não pode tocar, ele não pode destruir. Aí ele vai se voltar a fúria para quem? Para o Saraiva. Mas quando ele vai atingir o Saraiva, ele percebe também que o anjo do Senhor acampa ao redor dele. Ele, caramba, e agora? Não posso arrebentar com esse cara, eu queria alejar, quebrar a perna dele, furar os olhos, mas não consigo. Não dá para furar os olhos dele, não dá para fazer nada com ele, porque ele está coberto pelo Senhor, ele está debaixo de uma cobertura espiritual. Aleluia. A integridade dele pertence a Deus. Então ele está caminhando passo a passo em direção ao sonho. E o diabo sabe que quando ele chegar aqui, é aí que ele vai ter dor de cabeça mesmo, porque ele vai arrebentar com o inimigo. São mais vidas, e ele está passo a passo em direção ao seu sonho. Ele não pode tocar no sonho, não pode tocar no Saraiva. O Saraiva está o quê? Focalizado. Ele tem um sonho. Quem tem sonho tem foco. Está focalizado. Passo a passo. Passo a passo. E o inimigo, já sei. Eu não consigo tocar no sonho. Eu não posso destruí-lo. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso usar a minha influência maligna para sugerir coisas a ele. Eu posso distraí-lo. Eu não vou tocar no seu sonho, não vou tocar nele, mas se eu apenas conseguir desviá-lo, fazer com que ele mude de foco, eu vou impedir que ele seja o que Deus quer que ele seja. Se eu conseguir distraí-lo, fazer com que ele mude de direção, eu não destruí o sonho, nem destruí ele, mas eu consegui impedir que todo o potencial dele se desenvolvesse. Você entendeu? Então ter foco é não permitir jamais que o inimigo consiga, por mais que ele queira te impedir, é permitir que ele te desvie do foco que Deus te deu, até você chegar aonde Deus planejou para a sua vida. Você consegue entender isso? Amém. Você pode aplaudir até o Senhor? Obrigado. A história que nós acabamos de ler fala de uma pessoa que estava extremamente focada naquilo que ela queria. Qual era o sonho desta mulher? O sonho de ser curada. O sonho de ver o seu fluxo contínuo estancado. Por quê? Deixa eu relembrar os irmãos que já sabem. Essa mulher, segundo Levítico, capítulo 15, diz que uma mulher com uma menstruação, no período menstrual, ela estava considerada cerimonialmente impura. Mas esta mulher, dessa história, ela não ficava 5 dias por mês, ela ficava todos os meses, todos os dias. Obviamente isso lhe causava um constrangimento, porque ela não podia fazer o que essas princesas estão fazendo aqui, sentando num lugar de culto onde todo mundo senta. Por quê? Logo que ela sentasse, até aquele lugar também seria considerado impuro. E se você sentasse no mesmo lugar que ela, logo você também, segundo a tradição, se tornaria o quê? Impuro. Então ela não poderia abraçar, não poderia ter comunhão com as pessoas mais de perto, sem que ela pudesse tocar. Ela não podia tocar nas pessoas. Obviamente isso lhe causava muita dor, um constrangimento muito grande. Então qual era o seu sonho? Ver o fluxo estancado. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. O meu foco está nisso. Pastor, como o senhor sabe que o foco dessa mulher estava nessa cura? Em primeiro lugar, essa mulher, amados, não se deixou vencer pelo tempo.
Quem tem foco não é prisioneiro do tempo, é prisioneiro do seu sonho. Porque há pessoas, porque o tempo passou, porque uma oportunidade passou, porque uma frustração chegou, porque tentou algumas vezes e não conseguiu, e pensa, ai meu Deus, o tempo está passando, eu estou ficando velho, ou se eu não conseguir nesse momento, eu não vou conseguir jamais, então o tempo é o meu grande inimigo. Quem tem foco não se deixa abater pelo tempo, porque está agarrado na visão que Deus lhe deu, na visão da promessa. Irmãos, 12 anos, não foram 12 meses, não foram 12 semanas, 12 dias, 12 anos, é muito tempo? Sim ou não? Imagina, a cada ano que se passava, a mulher pensava a mesma coisa: eu vou ser curada, eu vou ser curada, não, isso vai passar, isso tem jeito, eu vou conseguir a cura, eu vou alcançar a cura. Ela estava focalizada. O texto diz, e isso revela foco, que todo investimento que ela possuía, ela dedicava à busca de sua cura. Quem tem foco, investe naquilo que almeja, naquilo que sonha. Quantos estão entendendo? Nosso irmão vai lutar, é semana que vem? Semana que vem vai lutar. Você está treinando? Por que você está treinando? Você quer vencer? Você consegue visualizar isso? Você deixou de fazer alguma coisa para treinar? Deixou? Sim. Meu filho não está dando aula contigo, por exemplo, porque você está se dedicando mais a esse treino. Quem tem foco tem que investir tempo e dinheiro naquilo que almeja. Essa mulher investiu o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que ela desejava, o que? Cura. Cada médico, ela pagava consulta. Olha, você vai fazer o tratamento aqui, e esse tratamento aqui, pode crer, você vai ter jeito. A esperança brotava, ela estava focalizada, e o dinheiro dela investia naquele projeto. Aí o médico dizia: olha, minha senhora, infelizmente não deu certo, eu vou te recomendar um outro especialista, o doutor fulano é uma bênção, ele vai dar jeito no seu problema. E ela então pegava aquele encaminhamento e ia lá para o doutor fulano, olha, eu vim aqui, é isso, ela tinha que se expor, e o tempo ia passando, o seu recurso ia acabando, mas ela estava determinada a alcançar a cura. Quem tem foco, repita comigo, quem tem foco, investe todos os recursos no seu alvo. Você precisa de verdade investir no teu alvo. Ah, pastor, meu foco é ser médico, mas antes de ser médico eu vou ser professor de história. O que tem a ver história com medicina? Se pelo menos fosse enfermeiro, ou pelo menos fisioterapeuta, é professor de história. Não tem nada a ver. Eu estou entendendo o que eu estou querendo dizer. Essa mulher, irmãos, ano após ano, ela insistia naquilo que estava no seu coração. Quem tem foco não se deixa paralisar com as frustrações. Você acredita que ela se frustrou com alguns médicos? Sim ou não? Quem acredita que se diga glória a Deus? Com certeza ela se frustrou porque ela ouviu falar, o médico é Isaac Cohen. Vamos lá no Isaac Cohen, porque esse camarada, ele é um especialista nessa área. Irmãos, recurso, tempo, disposição. E aí o médico chega: olha, querido, tentei tudo que eu podia, mas não deu. O que é isso? Frustração. 12 anos de frustração não foram suficientes para paralisá-la. Talvez você tenha se paralisado por causa de um mês de frustração. Talvez você tenha paralisado por algo que aconteceu na sua vida e você não perseverou, não chegou nem a 12 meses, amado. 12 anos insistindo: eu vou conseguir, eu não desisto, eu tenho foco, eu quero ser curada, eu preciso permanecer nesse objetivo, eu invisto meu recurso, e mais recurso, e mais recurso, e mais recurso, porque eu sei o que eu quero. Quem sabe o que quer, sabe aonde deve investir o seu tempo e o seu dinheiro. Aleluia. Então essa mulher, querido, 12 anos de frustrações,
ela teria tudo, Júnior, para entrar no seu quarto, entrar em uma depressão profunda e declarar: ó vida, ó azar, não tenho mais jeito, não dá mais, eu vou desistir, porque afinal de contas Deus sabe o que eu fiz para receber a cura, Deus sabe como eu lutei, Deus sabe o que eu investi. Ela tinha motivos para desistir, sim ou não? Tinha, irmãos. Nenhum médico foi capaz de poder curá-la, nenhum médico teve a orientação para que a cura fosse ministrada, e mesmo assim o alvo dela ainda era: eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. 12 anos, mas o texto diz que um dia, ela ouve falar de Jesus. Provavelmente alguém tenha dito para ela: olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, está vindo aí o Messias, o Cristo, está vindo aí aquele que ressuscitou mortos, está vindo aí aquele que abriu o ouvido do surdo, está vindo aí aquele que fez o mundo falar, está vindo aquele que fez o cego enxergar, está vindo aquele que fez o paralítico andar, está vindo aquele que tem poder até sobre os fenômenos da natureza. Ele mandou o mar se acalmar, o vento ficar calado, ele parou a tempestade, ele andou sobre as águas. Está vindo aí esse homem. Irmãos, quando ela recebe a ficha de Jesus, ela canaliza toda a sua fé em Jesus. Toda a fé daquela mulher foi canalizada em Jesus. Ah, pastor, agora que ela canalizou a fé em Jesus, ela mudou de foco. É verdade? Não. Ela canalizou a fé em Jesus, ela acreditou que Jesus realmente poderia curá-la, e agora o pensamento dela era só um. Aumentou a certeza: se tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Em outras palavras, ela estava pensando: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou tocar e a cura vai ser liberada. Eu vou andar, vou romper aquela multidão, vou tocar e eu vou alcançar a cura. Vai dar certo, eu vou conseguir. Vai dar certo, eu vou conseguir. Deixa eu compartilhar algo com você. Às vezes nós pensamos tanto nas consequências de um fracasso, que não temos tempo de pensar na vitória. Às vezes nos apegamos tanto ao que pode dar errado, que não atraímos o que vai dar certo. Aquela mulher, o texto não diz que em nenhum momento ela pensou assim: meu Deus, e se eu for tocar em Jesus? Ele fala: sai para lá, miserável, você está todo impuro e quer tocar em mim? Que negócio é esse? Ei, pode apedrejá-la. Será que ela não pensou assim: bom, e se eu tocar naquela multidão e alguém dali me conhecer e disser que eu sou impura, e as pessoas quiserem me apedrejar? E se eu tocar em Jesus não acontecer nada? E se? Talvez você tenha entrado aqui vivendo tantos e se, você não está conseguindo manter o foco. E se? Vai que já tem gente que faz assim: eu vou, vai que dá certo, vou jogar dentro, vai que cola. Ele está pensando o quê? Nas possibilidades e não nas impossibilidades. Você consegue entender a maneira de pensar dessa mulher? Diz o texto, vem comigo aí no texto, versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Como é que está na sua Bíblia? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. No coração dela havia uma convicção. O foco é: vai dar certo, eu vou tocar e vai dar certo, eu vou tocar, serei curada, eu vou tocar e vai dar certo, eu vou tocar, serei curada. Dois grandes ídolos do basquete, Michael Jordan e Oscar Smith. Michael Jordan, Smith, Oscar e o Michael. O Michael declarou o seguinte:
Todas as vezes que eu arremesso em lances decisivos ou não decisivos, todas as vezes que eu arremesso a bola, eu penso que vai dar certo. Ó, eu não fico pensando que milhões de pessoas estão me assistindo e que aquela jogada que pode ser determinante, se der errado, eu vou fracassar. Eu não perco tempo pensando no fracasso. Palavras de um campeão, Michael Jordan. O Oscar esteve aqui na Baia, dando uma palestra. O pastor Sidney assistiu e ouviu do Oscar o seguinte: o Oscar, na verdade, ele é recordista mundial de cesta de 3 metros. Ele é um cestinha recordista. E aí ele disse assim, na sua palestra, que o meu segredo é que quando eu lanço a bola, vê se tem alguma coincidência, quando eu lanço a bola, eu só vejo a bola entrando, eu não vejo a bola caindo fora. Quando eu lanço a bola, eu vejo a bola entrando no aro. Ou seja, eu penso que vai dar certo. Será que isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Provérbios 23, 7, que diz: como imaginou na sua alma, assim é. Será que tem a ver com Jó 22, 28, que diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. O que a Bíblia está dizendo, meu filho, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você entender que vai dar certo, olha, vai dar certo. Mas se você acreditar que vai dar errado, você está com a razão. Vai dar errado. Por quê? Você vai atrair aquilo que você crê. Aquela mulher colocou na sua mente, Jefferson, no seu coração, uma convicção: eu vou conseguir, vai dar certo, a cura vai ser liberada, eu vou tocar e o sangue vai ser estancado. Quantos estão aqui? Talvez, amado, você tenha entrado nesse lugar, nesta noite, e às vezes com medo do fracasso, da exposição, tenha impedido que você avance ou se lance em determinados empreendimentos. Vai que dá errado, vai que as pessoas vão pensar de mim, e se não der certo, e se eu não conseguir, e se faltar recurso, e se eu parar no meio do caminho, o que vai acontecer? Quando nós pensamos assim, a tendência é realmente nós não avançarmos e perdermos o foco. Ela mantinha o foco: vai dar certo, eu vou alcançar, eu vou tocar e serei curado, eu vou alcançar. Aí você diz assim: ah, pastor, que bom, glória a Deus que eu vim nesse culto, aleluia, já estou já estou visualizando, pastor, pensamento positivo. Uau, vai dar certo, vai dar certo. Mantenha o foco e pronto. Repita assim comigo: quem tem foco, trabalha. Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É só no dicionário é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Talvez você saia daqui e diga: ah, pastor, é isso que faltava. Está aí, meu Deus, que palavra franca e positiva, aleluia. Agora eu vou passar essa semana só vai dar certo, já estou vendo, vai dar certo, estou mantendo o foco, não me interrompa, vai dar certo. Meu querido, se você não arregaçar as mangas, tu vai ficar fazendo até virar boi, para comer capim.
Dando Daqui a pouco chega um outro boi do teu lado. Quem tem foco, trabalha. Pastor, eu quero ganhar esse campeonato aí dessa luta. Vou ficar em casa só. Olha que golpe. Olha que esquiva. Que chave. Vai ser só um que ele vai ganhar na lata quando chegar na hora. Toma tá! Porque é preciso trabalhar. É preciso estudar. É preciso se dedicar. Pastor, minha meta é ser um marido tremendo, excelente. O jantar está pronto. Traz para mim que eu estou no sofá. Quantos estão entendendo? O nosso foco às vezes perde para preguiça, porque dá trabalho. Aquela mulher teve que reunir suas últimas forças para romper com a multidão, amado. Não é fácil alguém debilitado acompanhar o ritmo daquela multidão. E eu imagino aquela mulher, meu Deus, mas a distância é longa. E às vezes a distância entre quem você é e quem Deus quer que você seja é muito grande. E a gente pensa assim, pastor, é muito longe isso, é muito alto, é muita grandeza, olha, é coisa muito forte, eu acho que não dá, porque eu já tentei muita coisa. O problema é que às vezes a falta de foco faz com que você tente fazer tudo ao mesmo tempo. Você sabe como aquela mulher chegou até Jesus? Como que ela chegou, pastor? Ela chegou, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Eu vou perder 1 quilo em um mês. Oh, aleluia. No final do mês, graças a Deus, perdi 2. Sem dietas malucas. Passo a passo. Opa, nesse mês, 2 de lá, mais 2 aqui, já perdi 4. Passo a passo. Aí a fofinha pensa, não, vou perder logo 20. Aí quando chega no final do mês, perdeu 10. Ah, tá vendo aí? Assim para ser gordo. Se ouviu que eu tentei, vou me entregar. Mãe, eu tentei, pai, tentei, marido, tentei. Quer perder toda a gordurinha de uma vez só. O Johnny está lutando passo a passo, caminhando na bicicleta, no trabalho, já perdeu umas 10 gramas. 6 vezes aí. 3 gramas? 3 quilos, aleluia. Está chegando perto. A Maera está cobrando. Morro. Calma. Passo. Está cobrando, valor? Cobra mesmo, senão depois você vai sofrer. Você vai ter que aguentar. Então cobra. Passo a passo, amado. Eu contei aqui no primeiro culto que um dia eu falei assim, já é agora. Vou mudar minha vida radicalmente. Segura! Agora ninguém me segura, aleluia! Era a época de máquina de datilografar elétrica. Quem lembra desse troço? Olha aí. Os mais antigos lembram. Os jovens só de peça de museu. Era o top. Máquina elétrica. Estava saindo do quartel. Vou estudar esse negócio. Mais de 20 anos atrás. Vou estudar esse negócio. Também vou fazer digitação. Era digitação de dados o nome do curso. Era digitação de dados. Vou fazer digitação de dados. Datilografia. Digital. Oh, aleluia. E fui fazer esse mais outro curso. Tudo de uma vez só. Desenho. Oberge. Madureira. Madureira ou Cascadura? Era Oberge. Você sabe quantos eu concluí? Nenhum. Datilografia já estava
estava meia boca, já estava batendo já com quase todos os dedos, já estava aprendendo já o ritmo. Para disfarçar, um dia eu estava ali no colégio com a minha esposa. Eu estava numa sala que tinha uma sala anexa, onde era a secretaria antigamente. Minha esposa estava na secretaria, então nessa sala escondidinha onde ficava máquina eletrônica, máquina elétrica, Olivetti. Aí daqui a pouco eu vejo a voz da Jaqueline. Jaqueline chega e eu, é agora que eu vou impressionar. Botei uma folha na máquina. Aí eu vi, parei, eu vi, eu comecei, caramba, o Lima é rápido, né? Mas eu estava fingindo. Ah, esse DWX só precisa. Ainda bem que ninguém foi ver. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, quando a gente não consegue realizar o que a gente quer, a gente finge que é o que não, realmente nós somos. Sabe? A gente dissimula. A gente quer impressionar, querendo parecer algo que nós não somos. Por quê? Porque a gente muda o foco. Quando a gente muda o foco, a gente quer aparentar como se nós estivéssemos aonde? No foco. Então não adianta você fingir, não adianta você simular, não adianta você se enganar. Você tem que manter naquilo que Deus te chamou para ser. Às vezes está tudo errado, está cheio de infração e aleluia, meu Deus. Meu Deus, o varão está cheio de poder, mas às vezes está vazio, não tem nada, não está aí na Bíblia, não está orando, está cheio de televisão na mente, às vezes cheio de outras coisas, nem vale a pena falar, mas quer mostrar que é o que na verdade não é. É só voltar para o foco e reconhecer: Senhor, eu pequei, miserável homem que sou, me ajuda a continuar a caminhada, não tudo de uma vez, mas passo a passo. Poxa, eu quero ser um aluno nota 10, começa com um 6, parte para um 7, daqui a pouco você está chegando no 8, rompeu para o 9, daqui a pouco está no 10. Quantos entenderam? Um dia eu também decidi, rapaz, quantos fracassos, meu Deus. Um dia eu decidi andar. Eu vou andar, é agora que eu vou andar, chega desse negócio. E aí eu morava no Jardim Clarice. Não sei quantos conhecem o Jardim Clarice. O Jardim Clarice fica antes de Rio das Pedras. E logo depois vem a Barra da Tijuca. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou começar a andar, eu vou a pé até a Barra. E aí eu fui, rompi o Jardim Clarice andando. Jardim Clarice, atravessei Rio das Pedras. Quando caminhei, estava chegando na Barra, eu voltei. No dia seguinte, uma dor na coluna, as pernas. Até hoje eu estou esperando retornar a caminhar. Eu quis andar tudo num dia só, sem aquecimento, sem instrução. Eu vou andar, vou andar. E todo atrás eu quis naquele gelo. Seu Chico passou por mim, meu pai daqui. E aí, tá indo pra onde? Fica tranquilo. No outro dia a coluna parecia que tinha passado uma moenda. A perna esticou. Eu falei: ai meu Deus, que besteira que eu fiz. Até hoje eu estou tentando recomeçar a minha caminhada. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes coloca uma meta tão alta.
Porque metas precisam ser mensuráveis, precisam ser alcançáveis. E você alcança uma, opa, cresceu um pouquinho, vai para outra, cresceu mais um pouquinho, vai para mais outra, mais um pouquinho. Pastor, quero orar todo dia. Começa com 5 minutos. Todo dia 5 minutos. Pastor, quero ler a Bíblia. Aleluia. Comece em Provérbios. Lê um capítulo por dia em 31 dias ou em um mês. Você lê o Provérbios todo, um capítulo por mês. Um para cada dia, um capítulo para cada dia. Não, esse dia eu vou ler logo o Provérbio todo. Aí no outro dia a vista está doendo. Parou. Quantos estão entendendo? Aquela mulher, eu imagino, cada passo era uma luta. Mas era uma luta, mas também era uma conquista. Passo a passo. Aí você pensa, pastor, assim é fácil, né? Não, amados. Tem que ter perseverança, porque quando ela estava chegando perto de Jesus, diz o texto, o versículo que nós não lemos, o versículo 24, que grande multidão seguia, comprimindo-o. Lembre-se, ela estava cerimonialmente impura. Lembre-se, ela não podia tocar em ninguém. Por quê? Por causa da religião, por causa da tradição. Mas ela estava decidida, ela tinha um foco. Agora não é a religião que vai me parar, não é a tradição que vai me parar, não é o medo que vai me parar. Eu estou focalizado, eu tenho que tocar em Jesus, porque se eu tocar, eu serei curado. Aí eu imagino aquela mulher, então rompendo cada um daquela multidão. Com licença, com licença, com licença, licença, opa, que, com licença, com licença, dá licença, até chegar em Jesus. Tem muita gente que quando vê a muralha, não dá não. Quando vê aquela escadaria enorme, não dá não. Mas tenta subir um degrauzinho de cada vez. Às vezes nós olhamos para a distância, que distância enorme. Jesus, eu não lembro se foi o Almir Klink que atravessou o Atlântico da África para o Brasil. Uma embarcação até muito simples. E perguntaram para ele: qual foi o momento mais difícil da sua viagem? Aí as pessoas devem ter pensado, deve ser uma turbulência que ele enfrentou, uma tempestade, a solidão no meio do mar, do nada. Ele disse assim: o momento mais difícil foi romper com a inércia. Foi a primeira remada. Foi o momento mais difícil, porque eu pensava na distância. Mas quando eu dei a primeira remada, eu descobri que faltava menos uma. Quando eu dei a primeira remada, eu descobri que faltava menos uma. Obviamente a segunda remada já falta menos duas. Depois da 1000ª remada já falta menos 1000. Às vezes nós só pensamos no que ainda está por chegar, mas não reconhecemos o que já passou, o que você já fez, o que você já conquistou. Talvez a distância fosse muito longa, mas ela chegou até ali. Ela sobreviveu a esses 12 anos de enfermidade. A sua fé estava direcionando para Jesus. Então cada um que ela rompia, opa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eu vou chegar. Por quê? Porque meu foco está em Jesus. Se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Quem tem foco não desiste, não desanima. Persevera. Você está aqui e ela conseguiu. A boa notícia é que se ela conseguiu, você também vai conseguir. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Chegou
A dificuldade daquela mulher não cessou. Por quê, pastor? Lembre-se, ela era considerada o quê? Impura. Ela não poderia tocar em ninguém. Mas acredito que para romper com a multidão, ela não tocou só em Jesus, no manto de Jesus. Ela tocou também em outras pessoas. E o texto diz que quando ela toca, o sangue estanca, ela, opa, foi curada. Aleluia, glória a Deus. Ela poderia, do mesmo jeito que foi escondidinha, voltar. Porque Jesus para, ela Jesus parou. O pessoal parou, e agora? Aí o texto diz que Jesus estava procurando quem era a pessoa que havia tocado nele. Alguém me tocou, e Pedro falou, imagina o Pedro dizendo, mas como assim, Jesus? Está todo mundo te espremendo, te tocando, como alguém me tocou? Jesus, não. Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com propósito, alguém me tocou com foco, alguém me tocou diferente. E aí a mulher estava lá, temendo e tremendo. Você sabe quais as razões? Ela poderia ser rejeitada por Jesus e poderia ser apedrejada. Então, humanamente falando, o mais vantajoso ela ficar o quê? Na dela. Fui curada, pronto. Ninguém precisa saber, mas é aí que está. Quando Deus te leva aonde Ele te projetou para te levar, é impossível você continuar no anonimato. Sabe por quê? Porque é impossível esconder a manifestação da glória de Deus na sua vida. Quando ela foi curada, ela teve que se expor em meio à multidão, e quando ela se expôs, ela também expôs o que Jesus fez a ela. Quando ela se manifestou, ela também revelou o milagre que aconteceu com ela. Olha, Jesus, foram 12 anos miseráveis, 12 anos terríveis, mas quando eu fui de médico a médico, gastei muito dinheiro, muito tempo, 12 anos assim terríveis, mas eu dizia no meu coração, eu canalizei toda a minha fé para o Senhor, e eu disse que se eu tocasse no Senhor, eu dizia comigo mesmo, eu seria curada. E quando eu toquei no Senhor, eu senti o sangue estancar, Jesus. Irmãos, todo mundo estava ali olhando para aquela mulher, agora ela era o centro das atenções. E imagina as pessoas olhando para Jesus, o que ele vai falar? Jesus, filha, vai em paz, a tua fé te salvou, ser curada desse teu mal. Em outras palavras, você nunca mais vai sofrer com isso. Fica tranquila, ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te rejeitar. Por quê? A glória de Deus se manifestou na vida daquela mulher. Pastor, então por que eu tenho que manter o foco e chegar onde Deus quer que eu chegue? Porque há muitas vidas que serão abençoadas através do teu testemunho. Há muitas pessoas que crerão e chegarão a Jesus por causa do teu testemunho, querido. Então não se pode pegar a lâmpada e esconder embaixo da cama. A lâmpada foi projetada para ficar onde? Em cima, para ser luz. A Bíblia diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Quando você chegar no teu sonho, no teu propósito, mantendo o foco, as pessoas vão dizer, quem diria? Quem diria? Esse cara é um troço. Olha que bênção é agora. Quem diria? Isso aí era uma... Não dá nem para falar aqui na igreja o que ela era. Olha o que ela é agora. Que bênção. Olha aquela família como estava destruída. Olha que família diferente. Olha aquele pé de cana lá, rapaz. Ou melhor, aquele ex-pé de cana. Olha que homem abençoado. Olha aquele outro ali, espancava a mulher direto, sem vergonha, miserável. Mas agora aparece uma outra pessoa, só afago. É a manifestação da glória de Deus. Por isso que o Senhor quer que você mantenha o foco. O diabo não precisa te destruir, ele não pode destruir o teu sonho, mas ele pode fazer o máximo para te desviar. Só um pouquinho, para a esquerda, para a direita, para a direita. E aí
ele consegue anular todo o potencial que Deus fez na tua vida. Eu creio que o Senhor te trouxe até aqui para dizer para vocês: tem muita coisa boa aí. Está se sentindo frustradinho por quê? Está desanimadazinha por quê? Está fazendo biquinho por quê? Deus, se Deus fosse tudo isso tudo bem, eu estaria passando por isso. Por quê? O Senhor está dizendo: olha para mim, mantém foco, que eu vou fazer maravilhas na sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe como eu estou. O senhor não sabe o que está se passando lá em casa. Nada pode desviar você do foco. Nada. Pastor, o senhor não sabe a minha luta. Você mesmo não, irmão. Mas Deus sabe. E Ele diz para você o seguinte: quem tem foco não busca desculpa, permanece. Porque quem é bom em desculpa dificilmente será bom em qualquer outra coisa. Ah, pastor, não estou fazendo. O senhor falou aí de... O senhor falou regime aí, segunda-feira eu começo. Qual segunda-feira? Não, pode crer, 29 de fevereiro. E eu acho que ano que vem nem é de sexta. Eu bem que entendi, eu marquei na minha agenda do meu coração 29 de fevereiro, mas o calendário não me ajuda. Por quê? Quem tem foco não fica culpando os outros, assume a responsabilidade. Ela poderia dizer: eu estou com esse problema aqui, mas nem o médico resolveu. Eu queria tocar em Jesus. E por que você não tocou? Você não viu a multidão, não? Você está cego, não viu a multidão? Você não viu que eu fui andando em direção a Jesus, mas não tinha uma multidão lá? E agora? Mas ter foco, ó, permanece, avança até chegar. Há pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e precisam perseverar, mas o inimigo vai fazer de tudo para você voltar atrás.